Ora, estamos em direto. Agradeço a todos que já cá estão e vão chegando à nossa emissão do Dia Internacional da Mulher no âmbito das comemorações que nós normalmente fazemos na Associação Apoiar. Todos os anos temos um tema diferente. Este ano estamos a fazê-lo através desta emissão de Zoom e de Facebook, porque não nos é permitido, infelizmente, fazer a sessão aqui presencialmente. Foi a maneira possível, é a primeira vez que estamos a fazer isto. Preferimos não ter que o fazer, mas neste caso é a maneira mais prática de poder continuar a comemorar o Dia Internacional da Mulher na Associação Apoiar. Normalmente o Dia Internacional da Mulher realizado, é organizado pelos grupos de ajuda mútua das mulheres. Para que quem não sabe, são grupos de ajuda mútua feitos com utentes da Associação Apoiar, esposas das combatentes, também elas vítimas de stress de guerra, e que são elas talvez o principal motor das atividades da associação. Infelizmente este ano não nos é possível fazemos isto online. É feito através de mim. O meu nome é Humberto Silva, sou o assessor de comunicação e direção da associação, e resolvemos este ano, muito apropriadamente, fazer uma sessão com o tema distâncias. Todos saberão as razões pela qual estamos todos distantes uns dos outros, mas na guerra colonial a distância existia por razões diferentes. Foram retirados das suas famílias e obrigados a combater na guerra colonial centenas de milhares de ex-combatentes, e isso levou a que, tendo em conta a tecnologia existente e as limitações também da ditadura em termos de comunicação, levava a que praticamente as pessoas não se pudessem comunicar a não ser por escrito. Nós hoje vamos ter aqui a Joana Pontes, que é uma investigadora, escritora também, que, embora tenha começado, espero não me estar a enganar, por ser licenciada em Psicologia, mas acabou por se doutorar em História com o tema essencialmente do colonialismo. Ela tem várias obras dedicadas, tem algumas obras pelo menos dedicadas a esta questão específica do colonialismo, 25 de Abril, pós-guerra, e um dos seus livros mais recentes, 2019, se não me engano, 2019, é precisamente sobre as cartas e os aerogramas que eram escritos entre as pessoas comuns, como é bem dito na sinopse do livro, que de alguma forma participavam na guerra colonial, ou os ex-combatentes e as suas esposas ou famílias, que era a única maneira de comunicarem na altura e de mitigarem a distância. Não vou esticar muito mais, eu vou dar a palavra à Joana Pontes para apresentar o seu livro, para apresentar o tema, para essencialmente explicar-nos porque é que escolheu este tema, porque é que o acha relevante e a que conclusões é que chegou, ou se não chegou, o que é que aprendeu ao fazer esta recolha de textos e de cartas e das pessoas com que foi falando. E depois, eventualmente, havemos de fazer alguma pergunta, se houver alguma questão que possa responder. Vamos tendo esta conversa. Eu, antes de lhe dar a palavra, nós temos aqui utentes que também tiveram o mesmo tipo de experiência. Quando esta conversa acabar, eu vou publicar no nosso Facebook. Está já programado para as 3:15, uma conversa que tive também com um casal nosso utente, que precisamente contou como é que foi a experiência deles de se comunicarem por carta e como é que isso acontecia, também para ilustrar aqui, dar um pouco de cor pessoal ao tema. Joana, pode começar. Muito obrigada. Pronto, eu de facto começo por agradecer este convite à Associação Apoiar, que muito me honra, e referir e confirmar que o que aqui vou dizer faz parte de uma investigação que eu realizei para uma tese de doutoramento em História Contemporânea e que depois foi publicado em livro pela editora Tinta da China e que se chama Sinais de Vida, e eu acho que é um título, estive a pensar nisto, é um título que na altura me surgiu porque a correspondência, e depois vou falar um bocadinho disso mais à frente, a correspondência era um sinal, e era um sinal mútuo de que havia vida dos dois lados.
Depois, portanto, esta ideia de publicar em livro a minha investigação, com algumas adaptações, foi um bocadinho a necessidade que eu senti de fazer chegar a mais pessoas uma investigação sobre um tema que em Portugal nunca se investigou, a correspondência de guerra, e que, no meu entender, serve para dar a ver não só o enorme sofrimento das pessoas envolvidas, mas também aquilo que as pessoas falavam, do que tratavam as cartas, e que, no fundo, esta investigação possa contribuir para que a narrativa histórica não esqueça este tipo de eventos e, portanto, digamos, abrir uma janela para a grande história e poder se juntar à grande história, a pequena história, que é a história da vida das pessoas comuns, exatamente como eu. Pronto, o meu trabalho, o meu interesse, digamos assim, por este tema vem muito de um trabalho de realizadora de documentários que eu tenho sido nos últimos anos e muito relacionados com a história portuguesa, mais recente, e com a colaboração perdão, que eu tenho tido também com os militares, nomeadamente com o Coronel Aniceto Afonso, que aliás prefaciou o livro, e que eu conheci enquanto diretor do Arquivo Histórico Militar, e que é um historiador e uma pessoa maravilhosa que foi decisivo na escolha do meu tema e também enfim, em coisas futuras que eu fui realizando, digamos assim. O tema distâncias que aqui me propuseram é um tema, aliás, como disse, estranhamente atual, não é? Porque ontem, no tempo da guerra, como hoje, num tempo de confinamento devido a um vírus, nós estamos longe, não é? Uns dos outros, e temos que ficar separados dos nossos, das nossas famílias, dos nossos amigos. Só que os recursos para vencer a distância são substancialmente diferentes. Por um lado, hoje temos o telemóvel, as redes sociais, as videochamadas, como estamos aqui, e na grande maioria dos casos estamos geograficamente mais ou menos perto. Tudo é bastante rápido. Houve um filme que foi feito aqui há uns anos pela SIC, pela jornalista Cândida Pinto, que estava numa série chamada Tempos de Mudança, e esse filme chama-se Uma Mulher em Cabul, e é a história de uma militar que vai para Cabul numa destas missões de paz, e era muito curioso ver como ela, ao fim do dia, ligava ao Skype para falar com o filho. Portanto, ela foi por 6 meses para falar com o filho e para falar com o marido. Ora, no tempo da guerra, não é? De 61 a 74, o serviço militar, como disse, era obrigatório, portanto as pessoas tinham de ir. A grande maioria dos homens mobilizados foi para muito longe. Eu às vezes digo isto aos meus alunos, falo nos milhares de quilómetros e eles ficam... E os meus alunos têm geralmente 20 anos, ficam muito admirados, porque as pessoas dizem, foram para longe, mas se nós falarmos em quilómetros as pessoas percebem melhor. E foram para lugares onde não era nada fácil vir, não só porque a distância era enorme, mas porque era muito caro para a maioria das pessoas. Portugal era um país pobre e por isso as pessoas não podiam simplesmente, os militares não podiam simplesmente, quando tinham licença, vir cá. Havia a opção do telefonema, que era dispendioso e que era, como diziam um dos militares numa das cartas que eu li, era um acontecimento épico, porque era muito difícil de concretizar o telefonema, era preciso falar com as operadoras de telefone e depois tinha que se marcar o dia e a hora e depois ouvir-se ou não se ouvir era uma questão muito, muito relevante, porque muitas vezes não se conseguia ouvir como deve ser. Depois havia o telegrama, geralmente conotado com más notícias, e que era geralmente usado nos aniversários, ou no Natal, na Páscoa e assim. Portanto, ficou como possibilidade o escrever. E o escrever cartas postais, aerogramas, e foi isso que aconteceu de uma forma avassaladora. Eu trouxe aqui um dado que acho interessante. Calcula-se que a expedição média de correio durante a guerra, entre as colónias e a metrópole, foi cerca de 10 toneladas por dia,
num total que rondará as 21.000 toneladas, que inclui cartas, aerogramas postais e algumas encomendas. Isto quer dizer o quê? Este número enorme quer dizer que nenhum outro acontecimento da história portuguesa até ao final do século XX teve um tão extenso registro escrito de memória, e por isso é que esta memória é de facto muito importante para a história portuguesa. O meu trabalho é justamente sobre isso, portanto tem como base cerca de 5.000 cartas e portanto o que é que eu fiz foi refletir sobre o que é que homens, mulheres e até crianças de todas as classes sociais escreveram ou ditaram, porque a nossa população tinha elevado as taxas de analfabetismo e por isso muitas vezes havia aquilo que se chamava os intermediários que escreviam as cartas, às vezes escreviam, sei lá, para uma aldeia quase toda, digamos assim, porque encontram-se muitas cartas que têm todas o mesmo tipo de letra e as pessoas obviamente são diferentes. E então escreveram, ditaram os seus pensamentos acerca do modo como viveram, como se sentiram e perceberam esta missão pública que constituiu a sua mobilização para a guerra. Esta troca de correspondência, digamos que é uma conversa entre ausentes, mas eu acho que o lema, e eu gostava de o lembrar aqui, do serviço do SPM, que era o Serviço Postal Militar, criado em 61, justamente para fazer face a este enorme volume de correspondência, interessou-me bastante, que é a vida por uma mensagem. Este lema faz-nos pensar nos muitos sentidos que a palavra vida pode ter. E aqui neste caso o que eu encontrei na correspondência foi a dificuldade em viver, a dificuldade em ultrapassar a distância, esta distância de milhares de quilómetros e o tempo de separação, porque o tempo de separação era geralmente para lá de 24 meses, ou seja, a mobilização eram 2 anos, mas raramente os militares voltavam após 2 anos, a não ser que tivesse ficado subitamente doentes e tivessem de vir para Portugal continental, digamos assim, mas no geral, em todas as correspondências que encontrei, os militares ficavam sempre mais tempo e, aliás, isso era fruto de um grande desgosto e de um grande descontentamento. Aqui, o que é real é que o afastamento e o modo como é vivido e o medo do destino incerto atingirá estes milhares de militares que foram mobilizados e, obviamente, as suas famílias. As 3 palavras mais frequentes são o correio, o tempo e a saudade. Porque o correio, as cartas falam muito do correio, quando é que chegam, quando é que não chegam, como é que, se o avião vem ou não vem, se escreveste ou não escreveste. Portanto, à volta do correio há toda um conjunto de textos que permitem resolver, por exemplo, impedimentos, coisas que aconteciam, dúvidas. Depois, a questão do tempo. A passagem do tempo é um elemento essencial de esperança, que visa diminuir a ansiedade em relação à situação e o grande desejo de retomar a vida normal, que é a vida anterior à mobilização. Claro que, obviamente, que esta vida normal nunca será igual, porque as pessoas, entretanto, mudaram. Mas o desejo é de voltar à vida que se tinha antes da mobilização. E depois a saudade. A saudade, que é o medo de perder o outro, o medo que o outro nos esqueça. Isto é terrível e foi algo que me sensibilizou bastante, em virtude também de muitos relatos ligados a este medo de que o outro se esqueça de nós e casos concretos em que o outro, ao fim de 2 anos, já não estava lá, o outro de cá já não estava lá, e o medo de perder, porque também é o medo de morrer. As cartas mostram o desempenho das várias funções relativamente aos papéis que os militares lá e as famílias cá e os amigos tinham de desempenhar.
E obrigava também, isso achei muito curioso, a quem escrevia a pensar no ato de escrever. Porquê é que escrevemos? Há muitas reflexões sobre isso e há reflexões até curiosas, como, por exemplo, eu tenho de escrever porque amo alguém, mas até não tenho assunto, porque estou no mato e não se passa nada. Portanto, a necessidade de arranjar assunto, e às vezes até há cartas um bocadinho cómicas, em que alguém diz, por escrito, eu não tenho nada para dizer, mas vou ter de escrever, mas de facto não há assunto. Pronto. E a seguir a isto vem uma descrição geralmente muito minuciosa da vida que se leva, o que é que se comeu, onde é que se foi, se fez desporto, se jogou à bola, se não, enfim. Portanto, estas reflexões foram muito importantes, estas reflexões escritas, porque são inéditas. Para a maior parte das pessoas, as pessoas não estavam habituadas a isso, as pessoas não tinham de escrever cartas como tiveram de o fazer durante 2 anos. E havia militares que escreviam quase todos os dias. E, portanto, isto é algo completamente novo. E o que é que isto permitiu também ao mesmo tempo? À medida que começa a haver uma certa prática de escrever, começa também a haver uma reflexão sobre o futuro, sobre a política, e aqui a política não estou a pensar nela nos termos em que nós a concebemos hoje, é sobre a política em termos muito latos, sobre o país, sobre a religião, sobre as relações familiares, sobre as relações amorosas, sobre a guerra, sobre o império, aquilo que se dizia que era o império e o império que se encontrou. E por isso quem vai já não volta da mesma maneira, passou por uma realidade muito diferente, por lugares muito diferentes, onde também existiam pessoas muito diferentes que influenciaram, de facto, de uma forma determinante os militares. Isto também aconteceu, embora a experiência seja diferente, por exemplo, com a imigração. Os imigrantes que saem de Portugal e que vão para a França ou vão para a Alemanha e voltam, por exemplo, nas férias, como sabemos hoje, em termos até de historiografia ou da sociologia, trazem mudanças que de facto começam a criar uma certa abertura dentro das pessoas para um mundo que as pessoas não sabiam que existia. Esta passagem do tempo da mobilização, como eu disse, pode levar ao afastamento de quem partiu ou de quem ficou, ao esquecimento e mesmo à morte. E esta insegurança nós vemos isso nas cartas, alimentadas por histórias que se ouvem. Por exemplo, estou-me a lembrar de uma história de um militar que estava na Guiné e que recebe uma carta de alguém do sítio onde ele vivia, que era uma aldeia, a dizer que a mulher cortou o cabelo, e ele fica numa aflição enorme porque a mulher tinha o cabelo comprido, porque é que cortou o cabelo. Isto lança logo aqui um problema, uma suspeita, etc. Entretanto, ele fica muito zangado e há de acabar por receber uma carta do padre a dizer que não é verdade, que ela tinha o cabelo apanhado e que a pessoa que contou a história do cabelo não tinha boas intenções, enfim. Mas eu só estou a contar esta história um bocadinho para nós nos pormos no lugar do outro, tendo como horizonte 2 anos de distância a milhares de quilómetros, e estarem-nos a contar histórias sobre o nosso amor, que de facto podem levar à suspeita, e isto inquinava completamente a vida dos militares. Por outro lado, os militares mobilizados querem continuar a desempenhar os seus vários papéis. Portanto, quem tem filhos quer continuar a ser pai, portanto dão imensos conselhos, tentam administrar a disciplina à distância, que é uma coisa bastante curiosa, mas tentam educar, apesar de tudo, e portanto as cartas têm muitas vezes ideias que acham que não se deve deixar fazer isto ou fazer aquilo, porque a criança é pequena, enfim. Mas querem também continuar a ser os maridos, os noivos, e cá, de facto, as famílias, as mulheres também querem continuar a ser as mulheres, as mães, as noivas, e estes papéis aparecem muito naquilo que se escreve. Houve algo que eu achei na altura muito interessante, que foi: as mães dos militares dão sempre basicamente os mesmos conselhos, e têm conselhos que são um bocadinho curiosos, atendendo nós à idade que os militares tinham, e portanto aconselham a que não tome banho no rio, que pode
correr mal a digestão, que tem que se alimentar bem, que tem, enfim, como se o filho fosse muito mais novo, sim, mas é curioso e é a mãe cuidadora que está ali a pensar no seu menino e, portanto, dão uns conselhos realmente interessantes. Aliás, é muito curioso que as mulheres são o centro, quer dizer, são quem mais escreve. As mulheres, primeiro as mães, depois as esposas e as noivas, e depois as namoradas e as madrinhas de guerra, são quem mais escreve aos militares. E os militares também não escrevem, quando escrevem a homens, geralmente é ou aos camaradas de armas, digamos assim, que às vezes estão colocados noutras unidades, ou a amigos, familiares, homens mobilizados ou não, mas não escrevem aos pais. Portanto, os militares escrevem às mulheres, aqui no sentido lato, as mulheres dão as notícias aos homens e, portanto, as mães dão aos pais, dão aos irmãos, por aí fora. O que é que nós vemos? Vemos o desenrolar da vida cotidiana, muito minuciosa. Portanto, quem ficou cá, portanto, as mulheres, dão notícias do mundo, que vão ouvindo, que começou uma guerra não sei aonde, que o Papa não sei o que mais. Lembro-me de uma mãe que escreve ao filho dizendo que morreu o Kennedy, que vai haver luto, e depois a seguir, logo à morte do Kennedy, continua explicando que a cabra teve 3 filhos e que não sei o quê. Portanto, a vida cotidiana no seu esplendor, e que, no fundo, a importância desta vida cotidiana é no fundo, também para fixar o militar à sua raiz, para que ele saiba o que se passou no sítio de onde saiu, o que se está a passar, e que, quando regressar, não lhe seja tudo estranho. E, por isso, há esta vida cotidiana, a vida da comunidade, quem morre, quem nasce, quem se casa, os batizados, as procissões, etc. Ao mesmo tempo que vemos uma sociedade em transição. As mulheres começam a trabalhar na fábrica, os rapazes que saem para a França ou que vão para o Algarve trabalhar para a construção civil, porque, entretanto, o turismo também começa no Algarve a ser bastante importante. Portugal ainda é muito rural e eu às vezes ficava a olhar para as descrições e pensava, isto parece um livro de horas, porque há o registro de cuidado de todas as tarefas agrícolas, o que se semeou, as batatas, etc. E depois o tempo, estava mau tempo, ano de nevão é ano de bom pão, etc., com uma série de frases muito ligadas à ruralidade, e assim se vai percebendo, digamos assim, um país. As festas religiosas são muito importantes e a religião é um grande amparo, mas é de um ponto de vista providencialista, ou seja, ao mesmo tempo que a Nossa Senhora de Fátima é de uma extrema importância para que o militar venha a salvamento, como diziam nas cartas, e portanto fazem-se muitas promessas, reza-se muito à Nossa Senhora de Fátima, ao mesmo tempo há também a circular nas cartas outras medalhas, outros santos, outros pequenos talismãs, ou seja, tudo concorrendo para que quem partiu possa voltar. Eu há pouco tempo li um livro que trouxe aqui para vos mostrar, que não é meu, mas que é muito interessante, que é este livro do António Marujo, que se chama A Caixa de Correio da Nossa Senhora, que é uma investigação sobre quem escreve à Nossa Senhora de Fátima, e uma parte importante é relativa à guerra. Portanto, também à Primeira Guerra, também ao facto de não termos participado na Segunda Guerra e à Guerra Colonial, em que muita gente escreve para pedir que o filho não vá, para agradecer porque o filho veio, a salvamento, enfim. Aqui é muito importante, no fundo, socorrermos de tudo o que for possível para que o nosso volte. Depois, estas histórias, no fundo, o que eu senti foi que tiveram uma enorme importância, porque acabaram por criar um clima e uma atitude e dar informação a quem estava para ir, ou seja,
quem foi em 61 foi numas circunstâncias que se prendiam com uma necessidade de reocupar o território depois de uns massacres terríveis, de que se mostraram imagens pavorosas que as pessoas ainda têm bastante presentes. Mas, passado o regresso dos primeiros contingentes e com a partida dos outros contingentes, as cartas começaram a trazer, de facto, notícias do que lá se passava. E isto criou também um conhecimento e uma expectativa, uma antecipação do que se iria passar quando cada um dos que estavam para ser mobilizados partisse. Por isso, partir, por exemplo, em 65 não foi a mesma coisa do que partir em 72, em que já havia muitos militares que punham em questão a eternização da guerra, digamos assim. Portanto, o que é que eu notei? De facto, uma evolução no pensamento dos militares mobilizados, não uma evolução, como nós poderíamos pensar, politicamente muito informada, mas uma evolução que eu considero política neste sentido lato, que é a da percepção de uma realidade de um país ou de um território multicontinental que não era bem aquilo que se estava à espera que fosse. E, portanto, depois a compreensão de outras realidades, da realidade, por exemplo, da vida nas colónias, da vida em Portugal, de hábitos diferentes, de vidas diferentes, e por isso mesmo essa evolução no pensamento, tal como no caso dos imigrantes que depois voltaram, foi determinante para se criar, digamos, no fundo, para preparar aquilo que seria um pouco mais tarde o derrubo do regime. Queria só por fim dizer que esta correspondência que eu trabalhei foi recolhida por um grupo de civis e de militares que fundaram a Liga dos Amigos do Arquivo Histórico Militar, justamente porque, em conversas com o coronel Aniceto Afonso, nós lamentávamos perceber que muito daquilo que é o arquivo das famílias em relação à guerra colonial aparecia na Feira da Ladra, no chão, a vender-se assim ao desbarato, e quisemos chamar a atenção de que era muito importante que estes arquivos privados, e é muito importante que se conservem. Porquê? Porque contam a história na primeira pessoa, contam aquilo que as pessoas viveram e como se sentiram. E esta narrativa tem de ser estudada e tem depois de ajudar a completar, digamos assim, a grande história. Para justamente também evitar que haja depois umas contranarrativas bastante imaginárias sobre o que era a boa disposição dos militares e a vontade de combater e outras coisas semelhantes. E, portanto, é de facto muito importante que quem esteve na guerra que pegue no seu arquivo pessoal e se achar que há um sítio bom para o colocar, provavelmente será no Arquivo Histórico Militar ou será noutros arquivos, mas não o desperdiçar, não o deitar fora, não o deitar para o lixo, não o queimar, como às vezes acontece, porque as pessoas ficam muito nervosas e ficam fartas dessa memória, digamos assim. E portanto, deixá-lo para que depois os investigadores possam trabalhá-lo e enriquecer, digamos, a narrativa histórica. Não deixar morrer a memória. E o principal para não deixar morrer a memória é não deixar que a memória física também desvaneça. Exatamente. É importante. Praticamente é extraordinário, eu gostei imenso aliás, eu já estava fascinado pelo livro, mas agora ouvi-la falar acerca e da maneira como recolheu, tem aqui uma série de questões. A gente, se tivesse tempo, estávamos aqui a tarde inteira. Eu já tenho pessoal aqui no Facebook a fazer-me perguntas e também sei que a nossa assistente que está aqui no Zoom também deve ter alguma pergunta para fazer. Eu vou pedir a ela, se quiser perguntar, que faça a pergunta aqui no chat do Zoom. Eu vou, alguma das questões que queria colocar já as abordou. Eu vou colocar aqui uma ou duas questões minhas. Vou ver aqui se o pessoal que está no Facebook tem alguma questão para colocar à Joana. Eu vou, uma das questões que abordou, que eu queria abordar também é
Vou começar pela mais recente, que é a maneira como as cartas foram transmitindo a realidade, como era uma espécie de ligação da realidade entre os dois ausentes. E estavam a falar que ao longo de 15 anos isto foi evoluindo, não é? A própria percepção da guerra colonial foi evoluindo. De todas as cartas e aerogramas que leu, percebeu que há uma espécie de cronologia, que se consegue perceber a evolução da percepção da guerra colonial ao longo das cartas, ou seja, aquilo que era transmitido nas cartas nos primeiros 5 anos da guerra colonial passou a ser diferente do que era transmitido nas cartas nos seus últimos 4 anos? Sim, sim. Aliás, como eu disse, quando há a primeira mobilização, que é uma mobilização notável, não é? Assim, eu não me quero estar a enganar, mas acho que foram mobilizados assim de repente 30 e tal mil soldados quando rebentou, quando foram os acontecimentos de 15 de março de 61. De facto, a maneira como se mostraram, como se mostrou as fotografias, e eu depois fiz agora um trabalho sobre isso, um filme sobre fotografia colonial, e percebi coisas que não sabia, nomeadamente, por exemplo, que as fotografias dos massacres de 61, às fazendas, foram feitas em grande formato e expostas, por exemplo, na Sociedade de Geografia. E havia, segundo os relatos, filas e filas de pessoas, de famílias, que queriam ir ver aquelas fotografias. E isto é uma coisa bastante estranha, porque estávamos a viver num regime que tinha censura, que tinha grandes problemas com a exposição de certas coisas e que de repente mostrou a toda a gente os bárbaros massacres que foram feitos em 61. E portanto isto ajudou a criar um clima de mobilização e os militares foram e fizeram aquela reocupação que era a missão imediata, pensando muitas vezes, e eu isso notei nas cartas, que depois a guerra acabava muito rapidamente. Aliás, houve até responsáveis que acharam isto mais um bocadinho e já não há mais nada. Os primeiros momentos há muito muitas tiradas patrióticas, portanto vamos defender o que é nosso e a barbaridade do que foi cometido, etc. Pois lentamente começa a haver da parte de muitos militares, e não só de militares do quadro, portanto do quadro permanente, militares de carreira, mas esses de uma outra forma, mas dos outros militares, as tais pessoas mais comuns que foram mobilizadas porque era obrigatório ir, não é? Começam a pôr-se em questão o que é que estamos de facto realmente a fazer aqui. Numa guerra que não é uma guerra de manobra clássica, digamos assim, que era uma guerra de guerrilha, e portanto começam aqui a pôr-se algumas questões e a pôr sobretudo a questão de se justificava o esforço, esta ideia de estar longe tanto tempo, em nome de quê? Portanto, eu acho que foi aquilo que eu percebi e foi uma das conclusões que tirei, houve uma espécie de incompreensão desta missão. O que isto servia exatamente para quê? Sim, e à medida, e eu acho que aí, portanto, há dois fatores. Por um lado, à medida que as cartas vão sendo escritas e vai passando algum tempo, os militares vão dizendo àqueles que vão ser mobilizados, vão falando destas reflexões, as famílias vão falando disto, e portanto, de facto, há uma atitude de quem vai ser mobilizado que já sabem umas coisas, já sabem como é que se devem comportar. Portanto, as pessoas não vão sem saber nada. Isto é importante. E já vão com ideias que alguém que já lá esteve, com a experiência, lhes explica como é que é. Por outro lado, quando começam a ir oficiais milicianos, a mudança ainda é maior, porque os oficiais, portanto, porque depois houve, como se sabe, a Academia Militar começou a ter problemas de recrutamento, não é? E depois começaram a ir oficiais milicianos que geralmente estavam no fim da universidade e que já tinham muitas ideias acerca do assunto e já escreviam cartas muito críticas sobre a situação. E mesmo, às vezes, a própria maneira de, por exemplo, a palavra o terrorista é uma palavra que depois entra quase em desuso
para o final. Nos anos 70 já ninguém diz o terrorista, já às vezes aparece a palavra guerrilheiro. Portanto, eu acho que isto, pronto, foi evoluindo como a própria sociedade, não é? A sociedade também era uma sociedade em transição, e se nós olharmos para os indicadores todos, para o turismo, para os imigrantes, etc., tudo isto começa a nossa entrada na EFTA, etc., começa tudo a mexer muito. Perdão. E por isso, quem vai também começa, alguns dos que vão já levam uma formação política mais acurada, digamos assim. Portanto, isto depois começam a influenciar uns aos outros e, entretanto, depois há pessoas que saíram do país, etc. Começa tudo a mudar, naturalmente. Tenho aqui não é tanto uma pergunta da nossa participante aqui no Zoom, que é a Ana Vargas, que não sei se consegue ver aí no chat a pergunta que ela deixou. É uma espécie de reflexão sobre a diferença entre quem fala através de Skype, que não é uma coisa que fique fisicamente, e as cartas que ficam fisicamente. Está a ler? Estou. Okay. Pois, isto é verdade, mas ao mesmo tempo eu acho que pelo menos senti isso ao ver esse filme. Ao mesmo tempo há talvez a ansiedade seja menor. Não ficam as cartas, mas eu acho que é muito complicado. Por exemplo, se a guerra colonial tivesse tido as mulheres mobilizadas, não é? Uma mulher vai e deixa um filho e só pode receber uma carta, sabe-se lá quando. Não sei, eu senti que a ansiedade das pessoas pelas notícias era terrível, terrível, e que fazia um desgaste, uma erosão enorme, mesmo às vezes nas próprias relações. Compreendo essa observação e é correta, mas não sei, acho que o facto das pessoas estarem muito longe e de haver imensos problemas com o correio criou às pessoas um sofrimento inigualável que eu acho que hoje, com as cartas na mão, as pessoas se calhar esquecem-se um bocadinho de algumas coisas, mas o que eu senti foi que as pessoas de facto sofreram muitíssimo de estarem assim apartadas dos seus e às vezes sem notícias nenhumas. Eu estava aqui de manhã, quando estava a pensar aqui nesta sessão, estava a ver aqui uma carta de um militar que estava em Tete e que ele às tantas, a estação das chuvas deixou o aquartelamento isolado. Então ele diz: amor, estamos a viver uns dias de chuva torrencial e trovoadas, devo-te dizer que já estamos habituados. E depois ele diz: parece que isto vai durar 2 a 3 meses. Estamos isolados no meio do capim, onde só daqui a 300 quilómetros é que há casas. E depois ele diz: não calculas a minha ansiedade, estamos sempre a olhar para a estrada que passa a 200 metros do quartel, a ver se aparece uma luz milagrosa ou a estátua de um carro para podermos gritar bem alto e já aí vem correio. Mas não vai o correio. E então eles estiveram sem correio mais de um mês e o correio só chegou quando um estafeta preto fez o trajeto de Tete aqui de bicicleta, que levou 3 semanas com o saco do correio. Eu imagino o que é que será estar sem notícias, ainda por cima numa situação tão perigosa, não é? De alguém que nós amamos e que está no meio do mato e que pode levar um tiro, sei lá, enfim. E estar assim mais de um mês e tal, sem notícias, sem nada. Eu acho que isso é uma morte em vida, é uma coisa horrível. Exato. Curiosamente, uma conversa ligou a outra e uma das perguntas que fizeram aqui no Facebook também era que tipo de impacto teve precisamente nas pessoas que têm sentido nesta recolha. Falou com certeza com pessoas, não é? Não. Não? Fez só uma recolha? Nós fizemos a recolha das cartas, de cartas e de outras. Portanto, isto foi uma campanha que foi feita em 2000 eu já não me lembro bem, 2002 talvez. Foi uma campanha que
existiu na televisão, na RTP e na imprensa escrita e na rádio, feita por este projeto de recolha para o Arquivo Histórico Militar, por esta Liga, a Liga dos Amigos. E portanto, apareceram-nos vários arquivos privados que contêm muitas coisas, livros, fitas magnéticas com gravações, fotografias, imensa coisa. E havia cartas, em alguns dos acervos recolhidos havia cartas. O que é que eu optei? Como a minha tese era uma tese sobre correspondência, optei por não falar com ninguém, justamente porque eu não quis trabalhar sobre o que é a memória hoje, desses tempos. Eu quis pensar o registro escrito da memória naquela altura. Quem fez um trabalho muito interessante sobre isso foi a Maria José Lobo Antunes, que fez um livro chamado Regressos Quase Perfeitos, acho que é assim que se chama, que é a tese de doutoramento dela em Antropologia, e onde ela analisa a memória hoje do que foram esses tempos. Pronto, eu, no meu caso, preferi o registro da altura... Sim, lá está. Se assume que é uma análise de correspondência, depois podia estar a viciar a análise fazendo uma recolha de testemunhos, porque a memória de hoje não é a mesma coisa do que estava fixo em cartas, exatamente. A minha pergunta veio apenas porque houve aqui alguém que perguntou o que já estava a responder, ou seja, o impacto dessa distância. Nós só estamos aqui a imaginar, precisamente, o facto de só se poderem corresponder de vez a vez. E isso teve um impacto, com certeza, desgastante nas pessoas ao longo de 2 anos, um absoluto desgaste, porque o não saber constante e aquela esperança de cartas só vinham de mês a mês, 2 em 2 meses, ou então quando não havia precisamente circunstâncias que permitiam que não houvesse correspondência durante 1 a 2 ou 3 meses, aquela gente, aquela que é a nossa gente também, não é? Também sou filho de ex-combatente e também tenho testemunhos e sei qual é o impacto do não saber, do constante não saber, que hoje em dia sabe-se quase tudo imediatamente. Aliás, deixe-me só dizer, há um oficial que é meu amigo e que me contava, ele fez 2 comissões e contava-me uma vez que quando vinha o correio, às vezes havia soldados que não recebiam correio, e ele diz que às vezes choravam, e ele dizia, eu tinha de me abraçar a eles, porque era trágico, havia um homem zarrão, uma pessoa super ali lavada em lágrimas, porque já não tinha correio há 3 semanas, por exemplo, ou há 4 semanas, e os outros já tinham recebido, e portanto começava logo ali uma coisa, o que é que... Então se havia namoradas, ou noivas, ou mulheres, aquilo começava logo ali E isso é de facto um desgaste, é devastador na vida de alguém, eu acho. Joana, isto já vai longo, podíamos estar aqui a tarde inteira, isso aí as pessoas estão a aderir bastante na página. Aqui eu gostaria muito de continuar a falar. Eu, entretanto, no nosso Facebook e no nosso YouTube já está o vídeo que eu lhe tinha falado há bocado, que é da Dona Conceição Cristino e do Sr. José Cristino. Eu fiz uma pequena entrevista improvisada com o meu telemóvel aqui na associação, mais ou menos com as mesmas perguntas que lhe fiz assim, e eles responderam a experiência deles, que ela era madrinha de guerra. Nós não estamos aqui, por acaso não estamos a falar das madrinhas de guerra, porque isso se calhar era outra questão, e um dos planos principais deste evento, não fosse estas circunstâncias, era nós fazermos uma ação com madrinhas de guerra também aqui na associação. Fica para o ano, para o próximo 8 de março, e eu gostaria, fica já o convite, esperemos que estejamos cá todos ainda, para a Joana vir cá falar pessoalmente à associação, ou cá, ou num evento, num sítio onde a gente evento, para fazer isto pessoalmente, para trazer pessoas aqui disponíveis e para falarmos acerca disto e com pessoas presencialmente. Para a distância já bastam os 2 anos de distância que eles fizeram, e nós estarmos aqui também à distância a falar. Eu vou agradecer o testemunho, a sua presença. Eu tenho estado aqui com a Dona Anabela, peço desculpa,
estar a falar, que é a nossa, eu já chamo aqui a Dona Anabela, ela vai se despedir, porque ela que é a nossa, faz parte da direção, é a nossa, é a esposa da ex-combatente também, e é a coordenadora do grupo de ajuda mútua que organiza normalmente aqui as coisas. Ela está cá hoje, vai se despedir. Eu agradeço a todas as pessoas que estiveram connosco na emissão em direto na nossa página do Facebook e aqui com a nossa com a Joana Pontes, inscreveu-se aqui através do Zoom. Eu não sei se quer deixar alguma palavra final. Nós agradecemos imenso o seu testemunho. Fica aqui a divulgação do seu livro, da sua investigação. Este vídeo vai ficar disponível na nossa página para as pessoas poderem ver. E faço o convite a todos para comprarem o seu livro, para verem o que mais escreve sobre este assunto, porque é importante que a investigação permaneça para que a memória não morra, é sempre esse o objetivo. Vou só convidá-la a assistir aqui à mensagem da Dona Anabela Horta e depois, quando eu terminar a sessão, para ir ver o vídeo da Dona Conceição Cristino e do Sr. Zé Cristino, que falam exatamente acerca do que estivemos a falar, mas com um testemunho próprio e em primeira pessoa. Deixa-me só, queria só eu própria terminar, queria agradecer muito o convite. Tive muito gosto e aceito para o ano, espero que possamos estar presencialmente, e queria só deixar um apelo, que é, não deixem as coisas ficarem em mãos alheias, ou seja, porque eu continuo às vezes a ir à Feira da Ladra e fico tão triste quando vejo maços de aerogramas, cartas, fotografias, tudo para ali espalhado. Ainda no outro dia fui à Feira da Ladra e estava um saco de fotografias, tudo misturado, com fotografias de ex-combatentes e cartas, e chegou lá um senhor espanhol, comprou aquilo assim a peso, e isso entristece muito, porque todas as famílias são conservadores privados, e essa conservação é muito relevante para que a história se possa fazer. E eu, sem lhe querer ocupar mais tempo, vou-lhe só dizer uma coisa que para mim foi muito inspiradora. Há um historiador inglês que é o Anthony Beevor, que ainda por cima é militar. Ele escreve muito sobre a Segunda Guerra e ele escreveu um livro sobre a invasão da Normandia e pronto, e foi um livro muito festejado. Enfim, é um grande historiador militar, e passado uns tempos escreveu um novo livro. E esse novo livro, ele até veio a Lisboa e eu até o entrevistei. Esse novo livro é um livro que resulta de uma estadia que ele fez em França, num arquivo, onde descobriu imensas cartas, diários, enfim, uma coleção enorme destes testemunhos privados de gente comum. E então ele diz que o ter lido, ele era para lá estar uma semana, ficou lá um ano, ou o que é que foi, e diz que o facto de ter lido aqueles diários, aquelas cartas, ter visto aquela documentação privada, que lhe mostrou a obrigação de escrever um novo livro em que pudesse contar, de facto, as consequências que teve na vida das pessoas um acontecimento tão relevante como foi, por exemplo, a invasão da Normandia, enfim, para a vitória dos aliados, etc. E isso, para mim, é extremamente importante, e por isso não deixem as coisas, os vossos arquivos ao desbarato, porque às vezes as famílias, os filhos não querem ficar com as coisas, também não sabem o que é que hão de fazer, e depois as coisas não ficam preservadas. Eu acho que podem entregar à associação, e a associação pode falar com os historiadores ou connosco, para nós acolhermos e, no fundo, conservarmos esses documentos que são muito importantes para compreendermos como é que as pessoas viveram, o que é que as pessoas sentiram, porque as pessoas não são um número, não foram 600 mil soldados. Isto é o quê? As pessoas que foram, como é que viveram, o que é que passaram.
E isto é muito importante. E por isso é um apelo que eu faço sempre, é muito difícil, porque geralmente os ex-combatentes e as famílias ficam muito receosos, porque por um lado têm uma grande vontade que se fale disto, porque tem de se falar deste assunto, não é? Para que ele entre na narrativa, para que ele seja legitimado, não é? Mas ao mesmo tempo depois têm medo do que é que se faz com isto. Portanto, para que isto também não caia em mãos que às vezes não têm as melhores intenções, é importante pensar nesta conservação. Fica o apelo e pode ter a certeza que este passa a ser um apelo que vamos fazer ao longo do ano, e pelo menos aos nossos utentes, aos nossos ex-combatentes e às famílias, para que eles não deixem-se perder os seus arquivos, as suas fotografias, as suas cartas. E depois nós podemos sempre ajudar a encontrar o melhor sítio para eles estarem guardados e preservados. Exatamente. Com todas as bem guardados, bem questões, com todas as questões de confidencialidade, com tudo isso garantido, mas de facto não deixem perder, porque se nós deixarmos perder isso, depois alguém há de contar a história de outra maneira. Exatamente, exatamente. Muito obrigado, Joana. Obrigado, Ana Vargas, por ter estado no Zoom. Obrigado a todos os que estiveram connosco no Facebook. A dona Anabela vai então dar aqui a mensagem de fim, pôr a máscara, enfim, é isto. Dona Anabela pode-se sentar. Ora, boa tarde. Boa tarde. Sou Anabela Oliveira, sou vogal da direção e sou coordenadora do grupo de autoajuda das mulheres. Porque, infelizmente, o meu marido também é ex-combatente, tive muitos problemas com ele e coisa como explicou aí as situações deles, e agradeço-lhe por dizer às pessoas que devem conservar as memórias deles de Angola. Eu ainda tenho tudo na mesma caixa que o meu marido trouxe de Angola, nunca foi tirado de lá. Os filhos vão ver, os netos vão ver, mas ali está conservado. E um dia que não queiram, será dado para que essa história não passe, porque infelizmente eles foram um bocado esquecidos daquilo que passaram por lá. E a gente não pode fazer morrer a história. Porque tanto eles como as mulheres, inclusive filhos, estão a sofrer consequências derivadas a esta guerra. Pronto. E é isso que eu lhe quero agradecer. E já agora também agradeço que aceite o convite que lhe foi feito para estar cá para o ano, que eu penso que já não vamos estar em confinamento. Esperemos que não. Esperamos que não. Que esteja cá para o ano, para nós falarmos consigo diretamente, porque gostei muito de ouvir a sua história revelada nesse livro. E assim podemos dar um abraço, que é uma coisa melhor. Um abraço, que é uma coisa que a gente necessita, não é? Que já temos de necessitar de um abraço. Exatamente. Pronto, muito obrigada. Obrigada eu. Tá? Obrigada. E um bom dia da mulher. Tá, obrigada. Tá? Até breve. Obrigada. Amigas, é assim, hoje não podemos estar juntas na nossa festinha que a gente costuma fazer no Dia da Mulher. E eu, como não posso estar junto com vocês, venho por este meio desejar a vocês todas um dia muito feliz e que, para o ano, nós tenhamos o nosso almoço e a nossa festinha do Dia da Mulher. É isso que eu vos peço. Mando-lhes um grande beijo e um grande abraço, que estou desejosa de dar um abraço a muitas daqui de dentro. Tá? Muito obrigada, boa tarde e um bom dia. Obrigada. E agora vamos dar por encerrado. Muito obrigado a todos. Isto vai estar disponível no nosso Facebook e agradeço a todos os que estiveram presentes e que puderam partilhar desta pequena comemoração com o Dia da Mulher. Tenham a todos e a todas as mulheres, em especial hoje, um grande dia.